Então, pessoal, dando continuidade, a definição de carboidratos. O que são carboidratos do ponto de vista bioquímico? Carboidratos são aldeídos e cetonas com várias hidroxilas. Então, eu sei que essa molécula é um aldeído porque essa carbonila está na extremidade. E eu sei que essa segunda molécula é uma cetona, porque a carbonila está em outra região, está entre carbonos, não está na extremidade. Então, esse aqui é um aldeído e essa aqui é uma cetona. Essa molécula é uma cetona. Então, os carboidratos são aldeídos e são cetonas, mas são aldeídos e cetonas que possuem várias hidroxilas. Esse grupo OH nós chamamos de hidroxila. Então, aldeído com muitas hidroxilas, carboidrato. Uma cetona com muitas hidroxilas, também é um carboidrato, né? Então, polihidroxi se refere a uma grande quantidade de hidroxilas. Então, nós temos os carboidratos sendo definidos como polidroxialdeídos ou polidroxicetonas. E dito de outra forma, são aldeídos e cetonas com várias hidroxilas. Nós temos aqui, então, um carboidrato chamado gliceraldeído e nós temos aqui um outro carboidrato chamado de hidroxiacetona. O gliceraldeído é um polidroxialdeído e a dihidroxicetona é uma polidroxicetona, tá? Certo, agora que vocês sabem que os carboidratos são aldeídos e cetonas com muitas hidroxilas, também chamados polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, nós devemos saber que os carboidratos eles são classificados de acordo à complexidade ou a quantidade de unidades que formam a sua molécula, tá? Então nós temos carboidratos mais simples. Os mais simples são chamados de monossacarídeos, são os menores carboidratos que existem. Tá? Do ponto de vista estrutural, eles são os mais simples. Então nós temos os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, né, o termo sacarídeo vem do grego saccharon, que significa doce. Né? Então, os monossacarídeos, eles são formados por uma unidade, tá? Uma única unidade. Então, nós temos aqui, né, uma unidade de polidroxialdeído ou polidroxicetona. Por exemplo, aqui, nesse caso, nós temos um monossacarídeo, né? Ele é uma molécula simples de carboidrato. Então, é uma unidade básica, que é aldeído ou que é cetona. Então, aqui nós temos dois monossacarídeos, tá bom? Então, os monossacarídeos são as unidades básicas. Os carboidratos mais simples são os monossacarídeos. Algumas vezes, esses monossacarídeos podem se unir. Eles começam a se unir formando cadeias. E essas cadeias pequenas, né, de poucos monossacarídeos, eles passam a ser chamados de oligossacarídeos, tá bom? Então, oligo significa alguns, poucos, né? Oligossacarídeos é uma cadeia formada por algumas unidades básicas que estão unidas. Agora, se a quantidade de monossacarídeos unidas forem realmente muito grande, né? Se você tiver uma cadeia extremamente grande, poli, né, que significa muitos, nós temos os monossacarídeos. Então, nós podemos classificar os carboidratos em monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos, baseando-se na complexidade. Os menores são os monossacarídeos. Se é um pouquinho maior, oligossacarídeos. E os mais complexos de todos, né, as moléculas mais complexas de carboidratos, pertencem ao grupo dos polissacarídeos